uma tragédia com T maiúsculo. Em todos esses 15 anos de caminhada no jornalismo policial, poucas vezes me deparei com um caso tão triste e tão chocante. Este homem que incendiou a própria residência com a família dentro e matou todo mundo. Matou a filha de 5 aninhos. Matou o bebê de 2, 3 meses da ex-companheira. E agora vem a notícia da morte da filha também de 15 anos. A Ana Clara, essa jovem tão bonita. Ninguém me contou, não. Eu fui lá, inclusive o primeiro a chegar e o último a sair. Eu fui lá e conto tudo pra você. Aconteceu uma tragédia aqui no Tijuca, na rua Antônio Fernandes. Segundo falaram aqui, disse que pôs fogo na casa com a mulher e os filhos dentro. A casa toda detonada. Agora vamos ver o que está acontecendo, né? O Alterosa alerta aqui no bairro Tijuco, em Esmeraldas, palco de uma gravíssima tragédia. Nesta casa, um homem matou a própria filha de 5 anos, feriu gravemente a outra filha, uma adolescente de 15 anos, e matou o bebezinho da ex-companheira de apenas 2 meses e também tirou a própria vida, tudo isso em um incêndio. Ele botou fogo na casa e esse cenário trágico. De acordo com as informações de moradores aqui do bairro, o homem estaria em um processo de depressão, pois não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, com a ex-mulher, que é a mãe dessas 3 crianças, né? A adolescente e essas 2 crianças. A mãe não estava na casa no horário da tragédia, quando tudo aconteceu, e agora está sendo medicada, pois, claro, está em estado de choque. Uma tragédia com T maiúsculo aqui no bairro Tijuco, em Esmeraldas. Nós do Alterosa Alerta vamos conversar com um morador aqui do bairro Tijuco, em Esmeraldas, que foi um dos que entraram na residência naquele primeiro momento para prestar um socorro, para tentar salvar as vítimas. Meu amigo, como é que foi ali naquele momento lá? É bastante complicado, porque é uma situação que ninguém deseja ver, né? É muito fogo, pai matando filho, é bastante complicado. Então, assim, é uma cena que vai ficar na memória da gente um bom tempo. E é um cara, assim, gente boa, que a gente nunca esperava dele, né? Ninguém imaginava uma tragédia dessa. Não, porque sempre conviveu com a gente bem. Nunca demonstrou nada disso que aconteceu aqui hoje. Assim, totalmente diferente do que aconteceu aqui hoje, que é a pessoa dele. Depois que eles separaram, parece que ele começou a entrar em princípio de depressão, né? Aí começou várias tentativas de voltar, briga. Agora, a Ana, que é adolescente, parece que o aniversário dela de 15 anos foi ontem. Isso. Eu fiquei sabendo hoje também, depois da tragédia. E ela estava muito machucada. Bastante, porque ele trancou ela dentro do quarto. Trancou ela dentro do quarto? Segurou ela dentro do quarto com ele, para ela morrer junto com ele dentro do quarto. Que isso, cara. E quando você chegou, conta pra gente, você entrou na residência, o bebê e a criança de 5 anos parece que estavam... Já estava morta na entrada? Na sala. Que eu estourei a porta de trás, né? Então, assim, a primeira imagem que veio na cabeça foi os 2. Deitados na sala ali, já morto. Aí eu tive que arrombar a porta do quarto e eu e um colega meu, Davis. Aí na hora que nós conseguimos tirar eles, mas ele já estava bastante ferido. E eles já estavam em estado gravíssimo? Mais de, bem dizer, igual eles falam, 90% do corpo queimado, mas acho que já estava bem mais. E ele estava vivo ainda? Assim, respirando, mas bastante complicado. É isso, a vida como ela é, uma história muito triste acontecida aqui. Tudo isso porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. É duro ou não é? Renato, duro eu tô ou não é? pensando, Renato, eu tô Você viu pensando que- agora na mãe dessas crianças, Renato. Como é que ela tá, Renato? Deve estar em estado de choque, foi pro hospital, ela já tem a notícia. Renato,
Que barbaridade, Renato. O que leva um ser humano a fazer uma coisa dessa? Quando o cara já parte pra cima da mulher, a gente já fica chocado, enojado. Fazer com os próprios filhos, Renato. Esse depoimento que você trouxe, imagina a cena. A menina de 5 anos agarrando o bebê, Renato. Que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa. O que leva esse maluco, esse doente, esse monstro, esse idiota a fazer isso, Renato? E, Thiago, você viu que ele era um cara bem quisto até pela comunidade, porque até então era um cara acima de qualquer suspeita, mas estava ali, né, não aceitava o fim do relacionamento, num processo aí de depressão, golo também, de acordo com outras testemunhas, e aí terminou nesta tragédia, né? A mãe é a dona Silvia, a gente deseja muita força para ela nesse momento, porque, ao meu ver, isso aí ele fez para destruir mesmo, né? Porque tirou os bens mais preciosos desta mulher, desta guerreira, que de uma vezada só perde os 3 filhos queimados, Thiago Reis. Ou seja, ela, meu Deus, não dá nem para imaginar a dor que esta mulher está sentindo agora. Ela foi levada em estado de choque para o hospital lá de Esmeraldas, foi medicada, ainda está em estado de choque e não é por menos, só chora. E não é por menos. Então você, Silvia, se estiver ouvindo aí, estiver assistindo a gente, força, muita força nesse momento, porque nesse momento a senhora vai ter que pegar com Deus, porque é um sofrimento que não dá nem para calcular, Thiago Reis. Eu estive lá, ninguém me contou, né? Vi o choque da população, todo mundo aterrorizado. E o detalhe, né? Na quarta-feira foi o aniversário de 15 anos da Ana Clara. Vou pedir para colocar a foto da Ana Clara aí. Que adolescente fez 15 bonita, anos, né? Quarta-feira, Thiago Reis. Cheia de vida, misericórdia. E aí o próprio pai... Ô, tristeza. O próprio pai tranca ela no quarto, trancou ela no quarto, jogou gasolina e atirou fogo nos dois. Queria morrer junto com a filha. Obrigou, né? Que é isso? Depois de matar a filha de 5 anos e um bebezinho, um anjinho puro e inocente. Ali, o Lucas, o pequeno Lucas, de 3 meses. Como Thiago, pode? Ô, Renato, é duro ou não é? Você estendeu um abraço. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu me assusto, mais eu me assombro, né? Parece que não há limites para a maldade e a loucura do ser humano. E quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais, viu, Renato? Mais eu tenho gostado, ficado mais perto dos meus animais. Do céu, Renato, cara, uma das histórias mais tristes que acompanhei toda a minha carreira, pode ter certeza disso, viu? E você mandou um abraço para a mãe, eu quero mandar um abraço para toda a comunidade lá do bairro Tijuco, lá em Esmeraldas. A Etel Correia, né, Renato, foi lá hoje justamente para entender um pouquinho desse clima. E eu quero estender a nossa audiência em Esmeraldas, fantástico. Então, um grande abraço a todo mundo em Esmeraldas, né, Renato? Exatamente, eu queria até mandar um abraço aí, de coração mesmo, olhando aí no olho de você, morador do Tijuca e Esmeraldas, agradecer de todo o coração o carinho e a receptividade da galera ontem, porque em meio a uma tragédia, um momento tão sofrido, Thiago, todo mundo foi lá, a gente tá ligado no Alterosa Alerta, nós estamos na audiência, estamos no QAP, o bonde dos carecas. Então, assim, é um calor humano que ajuda a amenizar essa tragédia, ajuda a amenizar. E a gente percebe que a galera gosta do Alterosa Alerta, porque sabe que aqui é de verdade, né? Aqui a gente sente mesmo o que tá falando, né? É um jornalismo verdade mesmo. E a gente sofre demais quando cobre esse tipo de coisa. E até o Correia voltou lá hoje. Então vamos acionar a nossa referência no jornalismo policial, Etel Correia. Renato, nós voltamos ao bairro Tijuco, em Esmeraldas, onde o clima entre os moradores é de muita comoção com a tragédia familiar que aconteceu no fim da tarde passada. As crianças que morreram moravam na esquina com a mãe, depois da separação do casal. Os moradores aqui dizem que as brigas entre eles eram comuns e que a separação foi motivada por causa da bebida e das agressões que este homem acabava cometendo contra a mulher. Ela não deu conta e resolveu, então, se separar, mas o homem de 43 anos não aceitava. Na tarde passada, ele estava aqui com a filha de 5 anos, quando a jovem de 15 chegou com o bebê nos braços para buscar a irmã e levar para casa. A mãe dela estava trabalhando. Foi quando então ainda não se sabe o que houve e o pai dessa adolescente acabou agredindo-a, provavelmente com porrete de madeira. Ela teve fraturas na cabeça, além das queimaduras por causa do fogo
durante o incêndio. A adolescente, que foi internada em estado gravíssimo, passou por cirurgia e foi entubada. Ela passou a madrugada no CTI do Hospital João 23, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na manhã dessa sexta-feira. Essa amiga que pediu para não mostrar o rosto conta que Hélio Martins de Oliveira já havia tentado se matar antes. Eu acabo me sentindo um pouco culpada, porque o que a gente poderia ter feito, acolhido, procurado socorro, dado assistência à mãe e às crianças, nós demos. Quando ele cometeu suicídio também, quem socorreu ele nesse momento foi eu penso. Se eu não tivesse socorrido, será que essa tragédia teria acontecido? Ele tentou? Eu poderia ter evitado a morte das crianças? Quando ele tentou suicídio? Quando ele tenta suicídio, eu socorri. Será que se eu não tivesse socorrido, as crianças estariam vivas hoje? Silvia e o ex-marido eram naturais do norte de Minas. Ele de Capelinha e ela de Angeolândia. As meninas de 15 e 5 anos eram filhas do casal. O bebê nasceu de um novo relacionamento da mulher. Era uma mulher tranquila, ela trabalha em casa de família, ela faz de tudo pelas crianças dela, de tudo pelas filhas dela. Você sabe qual o motivo da separação? Quando ela saía com ele. As primeiras, era sempre por conta de bebida, ele começava a beber muito, aí tinha momentos que ele ficava agressivo quando ele bebia e ela já não estava suportando mais. Célio é cunhado do homem que incendiou a própria casa, matou a família e também morreu. Ele veio procurar documentos para liberar o corpo, sem entender direito o que provocou a ação do parente. Estava com depressão, entendeu? E muito problema na cabeça, eu gostava muito da mulher, entendeu? Mas ele, um cara muito bem, entendeu? E aí a gente não entende o acontecido. Não dá para entender, né? Não dá. Sempre foi trabalhador. Trabalhava em 3 empregos. 3 empregos. Cara do bem, entendeu? Muito abalada emocionalmente, a mãe das crianças passou a noite neste hospital aqui no centro de Esmeraldas, sob o efeito de calmantes fortes. Ela foi liberada nesta manhã com a chegada de uma irmã e de um cunhado que vieram do interior e na companhia também de uma amiga que permaneceu aqui desde que aconteceu a tragédia. A mulher será acompanhada pelo serviço social do município. Ainda não se sabe onde e quando acontecerão o velório e enterro das vítimas. É muito triste, né, Thiago? Renato, primeiro avisar essa pessoa, a mulher que falou com a Etel na matéria, que poderia, né, que ela está se culpando por ter evitado a morte do Hélio. Minha filha, você fez o corretíssimo. Você fez o correto. É óbvio que naquele momento você tinha que impedir a tentativa dele de tirar a própria vida. Você, naquele momento, foi correta. Não se culpe, não. Você foi correta. Foi humana, né? Foi humana. Porque ele não foi. E outra coisa, a família dele tem nada com isso. Eu vi ali o carro quebrado, o carro dele, né? Provavelmente já apedrejaram o carro dele. A família desse monstro do Hélio tem nada com isso. Família que vai seguir a vida dele lá. O irmão dele que, inclusive, gentilmente atendeu a reportagem da Etel Correia. Agora, Renato, eu te pergunto, por que esse vagabundo não pensou com ele mesmo, pô? Ah, quer, meu filho? Vai lá, você com as crianças, Renato. Pelo amor de Deus, Renato. O ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, aí que você percebe que não viu nada, né? Naquele momento, ele fez a maior tragédia que poderia acontecer. São 4 mortos, né? 3 que não tem nada a ver com a história. 3 inocentes. Um bebezinho, uma criança e uma adolescente que tinham tudo pela frente, sendo que a adolescente e a criança são filhas dele, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem vai poder responder por isso, né? Vai arder lá no inferno. Vai lá. Agora tinha que responder aqui, rapaz. Ó, agora, a menina de 5 anos, né, a Ana, 15 anos de idade. Pequena Maria. Ana Clara, 15 anos de idade, tem a vida inteira pela frente. Coitada dessa mãe, só Deus para ter misericórdia dessa mãe, Renato. Pois é, justamente nesse momento a gente queria mais uma vez estender o nosso abraço, a nossa solidariedade a essa mãe, porque ela vai ter que ser uma guerreira, viu, Thiago? Imagina essa dor. Eu não consigo nem imaginar. Acho que você, minha amiga, não consegue imaginar. Ninguém consegue imaginar. E vai precisar do auxílio da família. De perder 3 filhos de uma vez. Auxílio médico, né? Ela precisa de ajuda agora de psicólogos para tentar tocar a vida. Tocar a vida, mas é duro. Ô, Renato, e a história do